vocês acham que também há um certo, vamos dizer, vocês chegam para uma empresa, falar, ó, temos que aumentar a cibersegurança, vamos tentar mudar aqui a cultura, e ainda a empresa que fica muito, sabe, Existente, não, sim. talvez não quer, acho que não precisa de tudo isso. Como mostrar para a empresa, mostrar para os negócios que não tem que investir, quebrar essa resistência, porque vocês acham que é um fator de elas não entendem ou é por falta de, ai, não quero investir nisso? Qual é a visão de vocês? Vem de onde essa resistência? Aí a gente tem vários fatores, né? Que é aquilo que eu falei. Às vezes a empresa olha e diz, ah, tá muito caro e o meu negócio não é sobre tecnologia, meu negócio não é sobre segurança. E aí você tem que trazer, às vezes, um benchmark e dizer assim, olha, os teus concorrentes, em termos de segurança, estão investindo nisso, nisso, nisso. Tem algumas ferramentas que a gente consegue, né, mostrar o nível de maturidade dos concorrentes de acordo com o segmento. É uma forma, né? Quando você está falando de número. E aí você diz assim, você vai ficar atrás deles? É uma abordagem que você pode usar, principalmente quando você está falando com o board da empresa, com quem decide grana, budget. É mostrar números. A outra forma é fazer um gap análise, olhar para dentro e dizer assim, tá, o que que essa empresa tem de controles, o que que ela não tem, o que que já aconteceu aqui dentro, né? Começar a contextualizar as coisas. Tipo, ah, você já teve um ataque de ransomware. Ah, você já teve um problema de ficar uma aplicação não sei quanto tempo fora, não conseguiu restaurar um backup. Ah, você já teve uma pessoa que acessou o que não devia e mudou o conteúdo da informação. Ah, você já teve funcionário que... Então, coleta, porque contra fatos não há argumentos. Então, você começa a coletar esses dados e diz assim, então, seus concorrentes estão assim, você está assim, e isso aqui já aconteceu com você. E isso aqui implica em X perda. Aí ele pode, às vezes é um dano que ele pode ter tido que publicizar, que mandar carta para cliente, se desculpar, às vezes até ser multado pelo cliente, o cliente executou a cláusula do contrato porque o negócio ficou indisponível mais tempo do que deveria, e etc. E hoje ainda tem essa questão da LGPD e de uma outra lei que eles estão. Tá em projeto, né? Mas ainda não passou. Eu até brinquei, eu falei, olha, acho difícil passar no Brasil, mas vocês podem ter fé. Se tem uma coisa que o brasileiro tem é fé. Que é uma lei que obriga as empresas a publicizar os incidentes de segurança, independente, tá, da LGPD. É um outro projeto de lei. E aí, se você faz isso, aí pode ser que mude a forma como a empresa vai enxergar tratar segurança. Porque aí ela vai pensar duas vezes e, pô, cara, o nome da minha empresa vai estar lá estampado. Vou te dar um exemplo disso. Aí, em 2020 para 2021, eu faço parte também de um outro instituto chamado IBRASPD, Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção de Dados e Privacidade. E a gente fez uma live, foi muito interessante. O Fleury foi invadido, né? Foi invadido, ficou indisponível e demorou um tempinho. Acho que uma semana por aí, uma coisa assim que eles demoraram para resolver o incidente lá. E você imagina que ele parou tudo, os laboratórios dele e os laboratórios que eles tinham dentro de hospitais. Olha o tamanho da crise que você conseguiu arrumar aí. E beleza. E aí a gente foi acho que era um economista, alguém que mexe com trade, com ações. A partir do momento que a notícia foi a público, o valor das ações da empresa caindo. Então, quando você tem uma empresa que está na bolsa, por exemplo, esse tipo de notícia, cara, o valor da empresa despenca. É a história dos hoax, né, dos boatos. Qualquer coisa que fale sobre aquela empresa faz o valor de mercado dela variar. Então, isso também pode ser um argumento, né? Dizer assim, ó, no último evento que teve, aqui como vocês estavam na bolsa, e olha como vocês ficaram depois e o tempo que vocês demoraram para se recuperar. Isso também pode ser um argumento.
Uhum. Assim, desculpa. Assim, a gente tá falando aqui, no caso, em empresas grandes. E aquela empresa que tá começando, aquela pessoa que tá montando o próprio negócio, como explicar para ela que, assim, não importa se você tá vendendo online, ali pelo Instagram, tá montando o seu primeiro e-commerce, você tem qualquer negócio ali, como explicar para essa pessoa ali que talvez não tenha noção nenhuma do que é cibersegurança, do que é a cibersegurança, por que que ela precisa ter, como implantar, que existe um MFA aí, talvez no Instagram, que ela às vezes nem sabe o que que tem, como que chegar talvez para essas camadas, porque quando a gente fala de empresas grandes, se falar no bolso já, né? Já é outra coisa. Mas e essa outra camada da população, né, que tá ali entre as pequenas e médias empresas que talvez não tenha esse impacto? Por onde começar, né? É, Para esses pequenos negócios. Olha, eu acho que aí nós, profissionais da área, temos um papel importante, que é justamente fazer esse trabalho de evangelização, né? Eu acho que a gente tem um papel social nesse sentido. Então, um pouco como a gente faz na nossa comunidade, né? Recentemente, a gente fez uma palestra, né, para um grupo de mulheres empreendedoras, né? E falando sobre os riscos de cibersegurança. Né? Então, constantemente a gente acaba recebendo convites ou gerando até ações nesse sentido para levar essa conscientização. Porque, como você falou, isso não fazia parte, né, do entendimento desse empresário que ele precisaria disso. Né? Então, para mim, eu acho que a comunidade profissional tem um papel importante e os próprios governos, né? Você tem entidades, né? Por exemplo, como o Sebrae, deveria promover, né, bastante esclarecimento sobre isso, porque é um ponto importante. Assim como o empreendedor tem que saber da parte financeira, desenvolver a parte de RH, muitas vezes a pessoa empreende ali por necessidade, não por opção, então ela não tem esses skills todos. Então a gente tem que sim fazer um trabalho para ajudar essa pessoa a ter consciência disso. E aí as próprias empresas que geram serviços para esses empreendedores usar isso como um diferencial de mercado, né? Quer dizer, se eu tenho uma ferramenta, né, que o empreendedor usa, como o Instagram, né, para fazer o trabalho dele, e que eu ainda agrego segurança nessa ferramenta, qual a possibilidade desse empresário ficar comigo na minha ferramenta ou ir para outra? Né? Porque ele vai começar a perceber que, poxa, aqui eu tenho um serviço melhor, então eu vou continuar usando essa ferramenta. Então é todo um ecossistema que, se você começa a girar nesse sentido, você vai trazer esse conhecimento para o pequeno empreendedor.